Vamos lá para mais um Altos Papos com a Ana. E eu falo que assim, meu coração tá transbordando de alegria, porque faz meses que eu tento. Verdade. A gente tenta, o horário nunca dá certo. E a gente tentou, acho que umas 5, 6 vezes já. Né? Eu falei, você tá sumida. O que você vai falar esse mês? Foi bem assim, mas vamos apresentar ela. Ela é médica psiquiatra, ela tem um filho de 11 anos. Karen Carolina Guzmão. Olha, mas como Caru? É, isso aí falar, porque pra mim ela é a Caru, porque assim, a gente se conheceu na igreja, porque no melhor lugar, né? Isso mesmo. E eu falo que, na verdade, nem foi na igreja, tô aqui lembrando, eu fui com uma amiga lá onde você atende aqui, fui levar ela de acompanhante e tipo, foi um encontro de almas. Foi meio... Ah, é verdade. Lembra a Armanda, sua paciente aqui, e aí ela pediu pra eu ir com ela. De acompanhante. Foi, é verdade. E aí, consequentemente, a gente começou a falar da misericórdia lá. Sobre o Congresso da Misericórdia, que eu fazia um convite para fazer uma pregação. Gente, verdade! E aí, Armanda, foi por você? E a gente ficou... Foi encontro de almas, né, Caru? Porque eu falo que mesmo que a gente... Acho que a gente nunca sentou assim... Nem para tomar café. Pra gente conversar e como a gente se conectou bem, né? Foi muito bom, foi muito bom. Porque eu acredito, né, que Deus ele vai unir propósitos. E é isso, é o que a gente vai fazer aqui. E eu falo que o Impactando Vidas é isso, Caru. Eu falo que a minha missão no Impactando Vidas, né, com Altos Papos, é propagar misericórdia, que eu falo que é a minha missão aqui, como apóstola eucarística da Divina Misericórdia. A nossa missão maior é propagar essa misericórdia. Então eu gravo, né, a gente medita o Diário de Santo Faustino todos os dias, e uma vez por semana me surgiu assim essa vontade no coração de, dentro do canal, a gente fazer o Altos Papos. Então uma vez por semana a gente tem o Altos Papos, e cada mês a gente fala sobre um tema. E o tema desse mês é tempo de conversão, porque nós estamos nesse tempo de conversão. Não só eu falo que na Quaresma, que é um tempo mais forte, né, que se fala muito em conversão, mas é para a gente falar um pouco sobre a nossa conversão. Eu falo que a Adria, uma amiga, eu falo que ela já vai pro céu, porque ela é uma pureza, e ela fala uma coisa bonita, assim, que me marca, e eu sempre falo essa frase, que a gente tem que viver bem pra gente morrer bem. Exatamente. Então, começa falando aí um pouco sobre a sua história, sobre a sua conversão, né? Porque a gente estava conversando agora, né? Que a gente tem a nossa conversão da Igreja Católica para a Igreja Católica, porque tem esse processo, né? De... eu nasci de um berço católico, né? Então, assim... Não, minha história é mais que isso. Meu pai era evangélico, minha mãe era católica. Minha avó, por parte de mãe, né, era católica. Então, assim, um fim de semana eu ia para a igreja presbiteriana e um fim de semana era para a igreja católica. Então, assim, eu cresci respeitando as duas religiões. Até que em um momento da vida, assim, a minha mãe... eu acho que tudo que eu sou hoje é pela minha mãe e pela minha avó, sabe? Essa devoção que eu tenho por Nossa Senhora, por Santa Teresinha. Então, assim, meu pai sempre foi muito respeitoso, até que eles fizeram um acampamento e onde meu pai se converteu. Foi ali. Então, hoje, os meus pais, eles fazem comunhão diária na catedral. Eles vão os dois todos os dias. Então, eu não tenho. Então, assim, é isso que a gente precisa ter esse cuidado. A gente é muito dos nossos pais do que a gente imagina. Então, eu nunca entendia quando a gente ia viajar, minha mãe fazia oração e ela ia rezando o terço dela e aquele terço não acabava, ela terminava e fazia terço. Eu falava, gente do céu, minha mãe é exagerada. Então, assim, por falta de maturidade, por falta de conhecimento, a gente não entende. Só que hoje, eu acho que o meu início, assim, para adentrar dentro de sentir esse primeiro amor foi num primeiro acampamento, aos 18 anos, que é o juvenil. Ali teve muitos questionamentos em relação a tantas coisas, porque na época eu também já namorava. Então,
eu acredito que hoje faltou preparo, às vezes muito dos meus pais para conversarem comigo, para explicar muita coisa. Então tem muita coisa que a gente vivencia, que a gente não acredita, né, que é o pecado, ou que a gente tenta buscar para tentar sermos, né, seres humanos melhores, que eu falo que essa conversão nossa, ela é diária, ela é o dia a dia, porque nós somos imperfeitos mesmo. Então se a gente não buscar isso, se a gente não tiver esse entendimento que tipo, quando eu falo, eu quero o céu, vou falar, você é doida, né? Mas não é, porque assim, para querer buscar o céu é o que você vai de encontro com a frase da sua amiga. Se a gente não fizer bem, a gente não morre bem. Só que buscar essa santidade no mundo de hoje, isso custa. Isso custa muito. Porque para Deus, para viver o que Deus, Ele espera, né, da gente, é o que Ele não espera muito, né? Ele queria o nosso melhor, mas a gente dá muito pouco. Mas o pouco que a gente oferece, assim, é tão pouco, mas assim, Deus ainda ele é tão misericordioso que Ele está sempre ali. É desse jeito, minha filha, é desse jeito. Mas como buscar isso? Então, assim, como viver essa conversão? Então, ela veio lá atrás, só que há 8 anos, assim, eu tive algumas divergências, muitos conflitos, assim, no meu antigo relacionamento, no meu casamento. Ali é viver um encontro, assim, muito intenso com Deus. Então, assim, há 8 anos atrás, assim, é de buscá-lo, assim, de uma forma muito incessante. Então, foi quando ali eu comecei a adorar o Santíssimo. Então, ali eu ia todos os dias, porque tem coisas que não é o ser humano que vai te responder, tem coisas que é só Deus. E pra gente viver a vontade dele, a gente precisa falar com quem? É com ele. Então é ali, às vezes é no silêncio, assim, que a gente precisa silenciar a nossa cabeça, silenciar a nossa vida, assim, para estar ali, para poder escutá-lo. Então quando a gente fala assim, eu vi o que Deus quer, viver a vontade dele, é lindo para quem está disposto a viver. Então, mas assim, você falando de adoração, você é uma adoradora e você tem essa intimidade com Deus ao ponto de você conseguir ouvir Ele, né? Você consegue silenciar. Eu tenho muita dificuldade ainda. Eu falo que eu ainda estou gatinhando nessa intimidade, assim, sabe? Eu tenho dificuldade, Caru, de saber quando é Deus, quando é eu, quando eu falo que a minha mente ainda grita demais. Mas quando você vai saber que isso é o que Deus quer? Da minha experiência, Deus, ele confirma. Ele confirma muito, assim, teve vivências, assim, que eu já tive na frente do Santíssimo, de viver o sobrenatural de Deus, que eu não entender aquilo que ele estava me revelando, de eu chorar, de eu escutar 2 passagens bíblicas, tá? E eu falava, nossa, o que é isso? Eu tava sem a Bíblia, peguei meu celular, fui ler, e aquilo ia de encontro com o que Deus tinha me revelado, e eu chorei muito, até que 5 pessoas, não é 5 pessoas que eu conheço, 5 pessoas que eu não conheço, que do nada, quando eu falo assim, às vezes na igreja eu preciso falar com você, olha isso, isso e isso. E elas confirmarem tudo que Jesus confirmou para mim naquele momento. No começo, isso para mim soou de uma forma assim, é muito difícil, entendeu? Porque o que ele se revelou não é uma coisa muito boa. Mas assim, quando a gente busca viver a verdade de Deus, eu só falo para ele, me fortaleça, me dê coragem, eu confio em ti. Então, assim, é deixar Deus ser Deus, e se tiver que acontecer, porque eu acredito que Deus, ele pode mudar muitas coisas, mas ele pode fazer a diferença, mas ele me confirmou. Então, eu acho que tem confirmação, ou por uma palavra, ou por uma mensagem de alguém. Deus vai usar de pessoas para poder te responder, para dizer, é isso, é de como eu falei, você está no caminho certo. Então, se você busca isso, se você cria essa intimidade, Deus, ele vai usar de pessoas para falar com você. Deus usou, de quem que ele usou? Usou uma pedra, né? Para poder falar naquela época lá com as pessoas. Então, assim, Deus, ele vai falar. Só que a gente precisa estar atento aos sinais. Então, uma coisa que eu estou aprendendo, e é assim,
Não faz muito tempo, porque a gente está em constante, né? Em constante conversão. Sim. E eu estou conseguindo perceber os detalhes no dia a dia. Os detalhes. Estou ficando mais desperta nos detalhes de Deus. Eu falo que eu tô vendo a mão dele, assim, no nosso dia a dia, sabe? Porque eu tenho as minhas tribulações, você tem as suas tribulações. Eu falo que, lógico, que a gente tem muito mais consolação do que tribulação, se a gente for ver. Porque Deus é muito carinhoso com a gente. Mas eu vejo a mão dele, Caru, nas decisões, assim, tipo, quando você entrega totalmente, quando você consagra o seu dia ali a ele, as decisões do agir, do acontecer e do não acontecer, sabe? Eu vejo a mão dele também no não acontecer. Eu tô conseguindo, eu até me emociono, assim, porque muitas coisas, assim, nesses últimos tempos, a gente tem passado por muitas tribulações, eu e meu esposo. Não é um pessoal, mas assim, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, e o quanto Deus age para acontecer da forma que Ele quer que aconteça. É isso que a gente está conseguindo enxergar, sabe? Mas é a maturidade que traz isso. Tudo, eu creio que tudo tem a mão dele e tudo tem um propósito. Às vezes a gente pode estar lá embaixo, mas Deus, ele se encontra também, eu falo, no limbo. Deus se encontra no deserto, Deus se encontra ali no vale. Mas a gente pode buscar Deus também lá no alto das montanhas, porque é de lá que vem o nosso socorro. Então, viver isso, eu vou falar, eu não estou perfeita, eu estou longe disso, mas assim, a gente tá buscando. do meu humano, quando tem algo que me aflige, algo que me tira a paz, algo que me tire do centro, é no Santíssimo. Então eu vou lá e entrego, olha, eu não queria estar sentindo isso, Senhor, toma conta dessa situação, ela não é minha, ela pertence a Ti, eu sei que Você vai resolver ela da melhor forma possível, eu confio em Ti. É sentir que Deus faz assim, ó. Entendeu? E confiar, é deixar. Então assim, situação financeira, olha, eu preciso disso, tem vezes que eu falo, Senhor, ó, enche meu consultório, porque eu tenho disso para viver agora. Senhor, providencia alguma coisa. E Deus, ele age... É incrível. É incrível. Só que o que acontece? As pessoas, quando não vivencia isso... Imagina se Deus fosse dar tudo que a gente queria. Eu acho que a gente não iria buscá-lo da forma que a gente busca. Se a gente não encontra desse amor lindo, sincero, sem troca... Porque hoje você se vê falar muito, né? Esses coaches, desse público falar, porque você vai viver o extraordinário de Deus, porque Deus tem muito para você. Realmente, Deus tem tudo isso para você. Só que às vezes, para a gente poder valorizar o que Deus tem de extraordinário para nossa vida, a gente precisa valorizar o que a gente tem, não o que falta. Isso, é a gratidão. E é isso que acontece. Então, porque fulano isso, fulano aquilo, mas o que eu tenho? As pessoas se perdem olhando para o lado e esquecem de olhar para si, de vivenciar, olha para trás, olha tudo que eu passei, mas olha, eu tô aqui, eu tô forte. Então eu acredito que as nossas vivências, o que ela traz pra gente é um amadurecimento, e Deus, ele vai lapidando a gente para a gente poder viver esse extraordinário dele. Cada não mas dele não assim, é um aprendizado mesmo, né? Assim. Com certeza, é isso, não tem outra coisa. Só que quem não vive isso vai achar que Deus é ingrato, que Deus não está ouvindo, que Deus não está olhando, que Deus não está tendo compaixão. Mas tem até um amigo meu que fala, a gente precisa tomar cuidado para não fazer Deus de garçom. Deus, eu quero isso. E não é isso. A gente não pode estabelecer com Deus essa relação de troca. Se eu dou, se eu faço, você faz isso. Porque assim, para mim, Ana, ele dando, ele não dando, ele fazendo, ele não fazendo... Ele vai ser o meu Senhor, o amado da minha alma, entende? É isso. E aí eu falo que eu não sou muito compreendida, porque até em casa, assim, eu sou muito zoada, porque vai bater a cabeça na parede quantas vezes? Meu pai fala pra mim, não, você tá, quando eu falo assim, eu não vejo a hora de ir pro céu. Eu falo muito isso, e meus filhos falam, mas pelo amor de Deus, pode falar isso, mas é o meu desejo, entende? Porque
Eu também. Se você for falar meu desejo, eu quero o céu. Quando eu desejo felicitações para as amigas, te desejo o céu. Porque lá não vai ter nada do que a gente vive aqui. Lá vai ser, é bíblico, né? Lá não tem dor, não vai ter sofrimento, não vai ter nada disso. Mas assim, o que eu estou vivendo hoje, o que eu estou vivendo hoje, eu estou indo para o céu ou eu estou indo para o inferno? Porque a gente tem escolha, né? Nós estamos no tempo da misericórdia. Nós não chegamos no tempo da justiça ainda. E o que eu estou escolhendo? Eu falo isso para os meus filhos, porque tudo tem consequências. Tudo tem. Não é? Tudo tem consequências. E quais são as consequências? O que eu estou plantando hoje? O que eu estou escolhendo hoje? Eu falo para as minhas meninas aqui, a Bia fala, Ana, eu nunca esqueço. Uma vez você falou isso para mim, faz tantos anos. O que você está escolhendo, Bia, no seu casamento? Você está escolhendo o céu ou o inferno? O que você está escolhendo nessa relação aqui? Você está escolhendo o céu ou o inferno? O Frei Gilson, hoje no terço da madrugada, ele cantou uma música linda e falava assim, o meu amado. É muito lindo você falar pro seu cônjuge, pro seu namorado, eu te amo. E quando a gente fala para Deus eu te amo, você é meu amado, como que a gente estabelece esse amor com Ele? Né? E ele deu várias citações como que eu amo e traio, como que eu amo e me vendo, né? Ou aos prazeres da vida, aos vícios, as bebidas, as drogas, a prostituição. Então, assim, se a gente... Aí o povo fala assim, não, você está generalizando, mas como que a gente vai servir dois deuses? Então é disso. Como que eu vou conseguir buscar uma santidade, tentar viver de uma forma correta, se eu não me alinhar os meus propósitos com o que Deus quer para mim? Então todo mundo hoje fala, vive o seu propósito. Mas a gente precisa buscar essa intimidade com Deus. É o que a gente falou ali na padaria. É eu não criar meu filho para o mundo, é criar meu filho para Deus, né? É ensinando os valores do que eu acredito, porque isso ninguém vai tirar. Então, o que eu vivi lá atrás, vendo minha mãe rezando, né, o terço, minha mãe fazendo comunhão diária, minha avó acordando de madrugada, isso eu vivenciei. Hoje, para o meu filho de 11, se você falar para ele assim, Miguel, quem que sua mãe ama mais? Ele vai falar, Deus. Porque falo, primeiro era Deus, depois era meu cônjuge, depois vinha ele. Então, se a gente também não obedecer essa hierarquia, as coisas elas se perdem, né? Então, se eu fizer a vontade de Deus, aí a gente vai ter que viver renúncia, viver o sacrifício, viver tudo para ter o quê? Essa comunhão com Ele. Então, mas é difícil, Rapaz, né? Porque assim, você tá me falando, eu tô aqui, meu Deus do céu, quanto eu tenho que melhorar ainda. Meu Deus do céu, eu ainda tô com um pé lá e um pé em cada barco. Se eu for pensar assim, se a gente for pensar o quanto ainda a gente precisa melhorar. Precisa. Como mãe, como filha, como esposa, como cristã, como amiga, quanto ainda, sabe? É disso, por isso que a gente precisa viver um dia de cada vez, essas renúncias. Então, quando eu falo, essa conversão que a gente comentou, ela é diária. É que nesse momento da quaresma, é isso, é de uma forma muito mais intensa, exatamente. Né? Da gente se olhar para dentro mesmo, é ter um olhar para si e ver, é disso, de ter esse exame mesmo de consciência, o que eu posso fazer para melhorar, na onde eu estou errando, o que eu estou buscando, e a gente precisa ter a gente buscar a confissão. Quantas pessoas não se confessam, sabe? Quantas pessoas se confessaram para poder casar quantos anos atrás, e como não se redimir desses pecados? Porque se a gente não vai lá, a gente não confessa e eu não tenho arrependimento, a tendência é eu ir repetindo esses comportamentos novamente. Mas eu, por exemplo, Ana, por isso que eu falo, aqui pensando, porque, cara, eu confesso o pecado, eu confesso todo mês, daqui a pouco eu tô lá de novo no mesmo pecado. Mas, meu Deus, como é difícil. Eu falo isso pro padre Ivanildo, que é o meu diretor espiritual, eu falo assim, meu Deus, como é difícil, padre, como é difícil. Eu tenho vontade de chorar. Porque a gente luta, mas menina... tem padre que fala assim, é sempre Ai, meu Deus do céu! É sempre o mesmo pecado.
Mas não é, às vezes, se você parar para ver, às vezes a primeira vez que você confessou, ele poderia ser muito mais intenso. Você poderia viver ele de uma forma mais intensa. Hoje ele pode estar diminuindo, mas pelas nossas misérias. No Diário de Santa Faustina, né, ela fala muito isso pra Jesus, que assim, que ela se coloca no lugar dela, que ela é nada, que ela é miséria. E realmente é o que a gente é diante de Deus, né? Diante de Deus, a gente é só miséria. Mas ele é um lindo na nossa vida. É importante a gente saber que ele é o centro. E que se em algum momento, assim, nessa caminhada, a gente desviar um pouquinho para a direita, a gente sabe o rumo que a gente precisa retornar, é isso. Porque é a conversão, né? Isso, porque a gente vai errar. A gente vai cair, mas Deus está ali disposto para pegar a nossa mão e falar assim, levanta, coragem. De novo, Ana, vamos. Força, coragem, força, coragem, força, coragem. Para os meus pacientes eu falo assim, o problema... Eles falam assim, porque tem muita gente que brinca, né? Então, é por falta de Deus, tá deprimido por conta disso, daquilo. Não é por falta de Deus. Porque se fosse assim, estaria uma população inteira, né? Veio uma pergunta aqui na minha cabeça. Termina, conclui para eu... Não, assim, então não é por falta de Deus. Eu acredito que Deus, ele é o nosso sustento para passar por essa dificuldade. Então, a diferença é como que eu vou passar por isso? A diferença é essa. A forma que eu quero passar. E Deus, ele tem dessa misericórdia e a gente precisa ter a fé. A fé nada mais é do que eu acreditar no impossível. Acreditar que as coisas vão melhorar. E isso muda. Isso transforma. A partir do momento que eu tenho essa fé, isso me motiva, isso me entusiasma ao ponto de eu querer continuar. Mas essa é uma fé madura, né? Uma fé já, assim, solidificada. Me explica uma coisa. Você é psiquiatra. Como que você consegue lidar? Porque, assim, é a ciência e Deus, né? Fala um pouco, você teve algum conflito alguma vez, assim, com a sua fé por conta da sua profissão? Não, porque eu acho que o meu ministério está aqui, entendeu? É poder falar dele, o quão grandioso ele é. Então, tá com depressão, tem alterações neuroquímicas ali que contribuiu para a evolução desse quadro? Tem. Mas tem um Deus ali que está disposto a estar do seu lado para você poder enfrentar todo esse processo. Então, o que eu digo? Que são 4 pilares para um tratamento. Então, é o que depende do paciente, né? Então, é ele poder fazer uma atividade física, fazer um acompanhamento psicológico, ter uma alimentação regular e querer melhorar. Segundo, é a medicação, que ela vai controlar sintomas. Terceiro, o apoio familiar. Eu falo que o quarto e principal é Deus. Porque Deus, ele vem ali com aquela tua força. Então, assim, já vivenciei muitos momentos, assim, muito forte, assim, de sentir uma sensação, assim, muitas vezes até de Nossa Senhora falar comigo. Eu lembro que uma vez eu ganhei um terço de Medjugorje, que meu sonho é conhecer Medjugorje. Ganhei, mas eu sempre carregava com ele no meu bolso. Eu carregava ele e porque como eu pegava muita estrada, nessa época eu atendia em Centenário, no Paraná, eu ia rezando. E aí eu senti dar um terço pra ela. Eu lembro dela até hoje. Mas o meu terço? A Adriana, ela chama. Igual a José, que a Nossa Senhora dele. E aí eu pensava, não, e ela tinha perdido em um momento um filho, após 1 ano ela perdeu o marido. Então eu lembro que era muito difícil ali, eu conheci a história dela, e aí eu peguei e falei, olha, eu sabia que ela era católica, né, mas também se não fosse, era o que eu tava sentindo ali, né, e eu falei pra ela, olha, Adriana, é algo muito forte, assim, e eu preciso te entregar um terço que eu ganhei de Medjugorje, mas é pra você. E naquele momento ela chorou muito, e porque ela falou que precisava de um sinal de Nossa Senhora para ela voltar a rezar o terço. Ai, minha Nossa Senhora, olha, eu tenho vontade de chorar.
Então, assim, eu vivo muitos momentos assim em que... Instrumento de Deus e Nossa Senhora, você, isso. né? Então, tem muita gente que pode achar assim, nossa, é isso, o que misturar a ciência com isso? Mas, assim, tem muitos estudos científicos comprovando o quanto que o nosso cérebro, ele é ativado quando a gente é estimulado pela fé. Isso a gente comprova com cardiologista, com pessoas internados em UTI, em terapia intensiva, que eles fizeram alguns estudos. Então, assim, existe. A pessoa que tem fé se recupera mais rápido. Eu vi uma reportagem sobre isso. Então, assim, gente, Deus está aqui. É o sobrenatural. Ele existe. E esse sobrenatural, ele existe. Só que é isso, pra gente poder segui-lo, a gente precisa renunciar a muitas coisas. E não é todo mundo que está disposto em largar. E na verdade, assim, é renunciar por amor. Eu falo que hoje eu vivi muitos anos da minha vida, principalmente, assim, depois que eu me consagrei, Caru, de São Luís Maria de Montfort, nesse método. Eu também, a minha caiu hoje, gente. E aí eu lembro que foi 2012. E eu vivi anos da minha vida muito engessada e eu não consegui compreender, na verdade, a verdadeira libertação que é essa cadeinha, né? Então eu precisei viver esse extremo e aí tudo pra mim era pecado. Tudo era pecado e eu vivi, eu já estava no inferno, eu já não confiava na misericórdia de Deus. Eu não conseguia confiar porque para mim era tudo era por medo de ir pro inferno, medo de fazer errado, medo. E depois que eu conheci o Diário de Santa Faustina, que foi em 2017, tudo se transformou. Porque do medo foi pro amor, entende? Então tudo que eu faço ou eu deixo de fazer hoje é por amor a Jesus. E é por Nossa Senhora que ela me leva para ele. Disso, mas isso só aconteceu porque você se abriu. É o querer. É o querer. É o estar aberto para Deus derramar a graça, para Deus transformar o que precisa ser transformado, para Deus lapidar o que precisa ser lapidado. Por conta das nossas imperfeições. Então tem coisas que Deus me lapida. Quando eu olho para minha cadeia, tem uma coisa que eu sempre olho ali, eu falo, é paciência, sabe? Quando você tem a correria do dia a dia e você tem as coisas para fazer em casa, então às vezes a demanda aumentou porque só tá eu em casa agora junto com o Miguel, e eu olho, eu respiro, e é isso, Nossa Senhora me ajuda, eu preciso ser paciente hoje, por conta do nosso dia a dia. Então se a gente não se reconhecer, a tendência é a gente respingar muito com os nossos. E isso pode causar muitas coisas, né? Então eu tento trabalhar muito isso, ou eu chego em casa e falo, me dá 10 minutinhos, só o tempo da mamãe tomar banho, porque às vezes eu só preciso de um banho para voltar e poder estar inteira para ele. Então se a gente não se reconhece, a gente se perde nas coisas, no dia a dia. Aí a gente fica irritado, a gente fica nervoso, e aí a gente não sabe fazer as coisas na leveza, né? Que às vezes vai ser num tom de voz, às vezes é num beijo, é num abraço, é no viver aquele momento, mas de uma forma muito importante. Então a gente precisa ser essa referência, assim. Uma amiga veio aqui e a gente estava falando, eu não lembro nem o tema, e ela falou uma coisa para mim que ficou muito marcado em mim, assim, porque a gente tem que ter foco direcionado. Quando você estiver com seu filho, esteja 100% com ele. Quando eu estiver aqui no meu trabalho, que eu esteja 100% aqui no meu trabalho. Quando eu estiver na igreja, então aí eu comecei a me observar mais. O quanto eu não tinha foco direcionado. Porque eu estava aqui, minha cabeça estava lá, e aí eu não estava começando a me centrar mais. Às vezes eu estou fazendo as minhas orações de manhã, e aí eu, tô lendo ali, mas a cabeça tá lá, eu volto, assim, Ana, volta, é aqui que você tem que ficar. Porque, Caru, meu pensamento é muito acelerado. Então eu preciso tomar cuidado até nisso, sabe? Mas isso vai aparecer, gente, em vários momentos, até na igreja. Se a gente está na missa, se a gente não entende, eu particularmente aqui vou confessar algo
que ainda bem que o Miguel já tá mocinho, porque eu não gosto de ir em missa das crianças. Porque eu entendo tudo da missa e eu quero viver tudo da missa. Porque tem uma entrega para mim. Então, eu já sei que missa que eu vou, porque eu quero viver aquilo. E combina assim comigo. A gente não conversa no horário da missa. Se tiver qualquer dúvida, a gente vai conversar após a missa. Entendeu? Então, se a gente não ensinar nem isso para os nossos filhos, aí fica muito tititi, muito converseiro. Eu explico para ele a hora que Jesus é levantado ali, o quanto que a gente precisa ser grato pela nossa vida, o quanto que a gente precisa agradecer a Deus por ele ser o dono da nossa vida. Quando ele eleva o cálice ali, eu falo para ele derramar uma gota, que seja uma gota do sangue dele, que ele possa lavar a minha alma, lavar a alma do meu filho, do pai do meu filho, para que as pessoas possam se converter, se transformar em pessoas melhores, assim, porque eu também preciso disso. Eu preciso. A gente só dá o que a gente tem, né, amiga? É, isso aí. Então, assim, é uma busca e é uma transformação constante, assim. Então, a nossa conversão é todo dia, né? Todo dia. A nossa conversão é todo dia. E eu acho que a gente já tá indo pro fim. Deixa eu te falar uma coisa, ó. O Altos Papos, ele funciona assim. A gente, no final, eu sempre faço uma pergunta para as minhas convidadas. E a pergunta é essa. Cá, se você morresse hoje, que mensagem você deixaria para o mundo? Tipo assim, se o mundo inteiro estivesse te ouvindo agora, qual é a mensagem que você deixaria para o mundo? Uma que eu vou te falar que hoje a morte ela não tem um impacto como tinha antes. Porque eu já entendi tudo isso. Eu acho que a morte é algo lindo, tá? Se eu tivesse que deixar uma mensagem, eu acho que eu ia deixar amar a Deus sobre todas as coisas e as demais vos serão acrescentadas. Porque o que você tiver de necessidade, o que você precisar, você pode ter certeza que Deus ele vai te honrar. Porque a frase também que eu carrego comigo é que Deus ele honra a nossa fé, ele honra. Ele não vai desamparar um filho em nenhum momento. Só que a gente precisa crer e confiar. Ai, que linda! Muito obrigada pelo seu sim. Amém. Muito obrigada mesmo. E assim, que as pessoas como eu, quando assisti, tenham aprendido muito. Você é uma nova anciã. Porque, cara, você fala muito lindo. Muito lindo. Muito obrigada mesmo. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus abençoe a sua vida. Que também. você continue com essa missão linda, viu? Amém. De ajudar a curar. A gente precisa isso, é curar as almas. Elas estão adoecidas por conta do mundo mesmo. É isso aí. É isso. Que Deus te abençoe.